Olá, aqui é a Ricardina, fundadora do Empowering Minds Coaching, e hoje venho falar de como é importante ser disciplinado para atingirmos os nossos objetivos. Relembro que tudo o que pretendo é ajudar-te na tua caminhada e trazer o melhor de ti. Nada acontece por acaso, tudo requer esforço, mais ou menos esforço, mas o mais importante é aprender a ser disciplinado, aplicar-se de alma e coração. O trecho que vou partilhar hoje é do livro Dentro da Loja Mágica, cujo autor, James Doty, partilha a sua experiência para realizar os seus sonhos. Existe uma personagem muito importante que foi decisiva na sua vida. O seu nome é Ruth. Ruth foi como uma mentora, ensinou-lhe grandes lições que viriam a mudar totalmente o seu destino. Capítulo 6. Aplique-se. Se a minha vida fosse um filme para a televisão, teria mudado radicalmente após a magia de Ruth ter evitado que fôssemos despejados. O meu pai teria deixado de beber. A minha mãe ter-se-ia libertado em definitivo da escuridão da depressão. O dinheiro teria continuado a aparecer-nos à porta como que por magia. E nós viveríamos felizes para sempre, como uma família perfeita talhada para a televisão. Mas a magia de Ruth não funcionava dessa maneira. Na vida real, não surgira um gênio da lâmpada para satisfazer os meus desejos. A minha família não se transformou por magia. O meu pai continuava a beber. O meu irmão continuava a esconder-se do mundo. A minha mãe continuava a lutar contra a depressão e os distúrbios nervosos. Sim, eu tinha a magia, mas havia que praticá-la. Tinha de aperfeiçoá-la e continuar a acreditar que o impossível era agora possível. Podia tentar criar uma nova realidade para mim mesmo, mas não podia mudar as pessoas que amava, por muito que o quisesse. Eles teriam de escolher mudar a sua realidade, e isso não aconteceu. Esta é talvez a parte mais dolorosa de ser criança. A nossa vida está dependente dos outros e está fora do nosso controlo. Muitas vezes o impacto das escolhas dos outros pode deixar feridas profundas e cicatrizes permanentes. Podia não conseguir mudar a realidade de outra pessoa, mas sabia que podia mudar a minha. Sabia que cada um de todos os pontos da minha lista se tornaria verdade. E pouco depois de Ruth ter partido, já tinha memorizado a minha lista por completo, de tal forma que a pude guardar na minha caixa especial, juntamente com o meu livro de Dale Carnegie e os truques de magia de Neil. Lá tinha também o pequeno livro de notas, onde escrevera tudo o que Ruth me ensinara. Praticava todas as manhãs e todas as noites, diariamente, semana após semana, mês após mês. Da mesma forma que os atletas que visualizam ou se imaginam a si próprios a realizar determinada habilidade, vezes sem conta na sua cabeça, o salto perfeito, o golo extraordinário, conseguem desta forma mudar a sua fisiologia e criar padrões neurais no cérebro que permitem aos músculos novos desempenhos. Também eu visualizava imagens para criar novas redes neurais no meu cérebro. O cérebro não distingue entre uma experiência que é intensamente imaginada e outra que é real. E eu ia treinando a minha mente para me vir a tornar médico, muito antes de me candidatar à Faculdade de Medicina, visualizando-me simplesmente como tal. Outro mistério do cérebro é que escolherá sempre o que lhe é familiar em detrimento do que não é. Ao visualizar o meu próprio sucesso futuro, tornava-o então familiar para o meu cérebro. A intenção é uma coisa engraçada. Onde quer que o cérebro coloque a sua intenção, é isso que vê. Já alguma vez pensou em comprar determinado tipo de automóvel e de repente parece que passa a vida a vê-lo onde quer que vá? Foi o seu propósito que fez o carro aparecer por magia ou foi a sua atenção focada do seu cérebro que finalmente lhe permitiu ver o que esteve sempre à sua frente? Recebemos aquilo que esperamos. Isto pode ser uma ideia New Age, um pensamento positivo ou um impressionante exemplo de neurociência e plasticidade do cérebro. A atenção é algo poderoso. Pode literalmente mudar o nosso cérebro,
criando mais matéria cinzenta nas zonas que nos ajudam a aprender, realizar e tornar os nossos sonhos realidade. Ruth ensinou-me a prestar atenção àquilo que espero da vida. Esperaria viver na miséria, na pobreza? Esperaria eu que a minha vida não importasse porque beneficiava da assistência social ou porque crescera numa família com alcoólicos? Esperaria não ter grande valor por causa do sítio em que vivia ou de quem os meus pais eram? Ruth ensinou-me a reorientar a minha atenção da minha identidade enquanto criança pobre e proveniente de um lar negligente para o que a minha mente mais desejava, que era dinheiro, um Rolex, sucesso, um Porsche, ser médico. Esses eram os meus novos familiares, as imagens que gravei nas células e nas sinapses do meu córtex pré-frontal. É esta zona que controla as nossas funções executivas: planear, resolver problemas, julgar, raciocinar, memória e capacidade de tomar decisões. Ajuda-nos a regular as nossas reações emocionais, a ultrapassar um mau hábito ou a fazer uma escolha sensata. É a zona que nos permite considerar a nossa própria mente, o que Ruth já me ensinara a fazer. É também onde aprendemos a sentir empatia e ligação com os outros. Ruth revelou-me a capacidade de conseguir obter o que quiséssemos da vida e eu foquei inteiramente a minha atenção no sentido de tornar realidade o futuro com que sonhei. Não fazia qualquer ideia do como, do que necessitaria para um dia poder entrar na Faculdade de Medicina. Na verdade, desconhecia por completo todo o processo. Contudo, definir um propósito tem a sua própria magia. E desde esse verão, na loja de magia, o universo parecia conspirar sempre a meu favor para que eu estivesse exatamente onde deveria estar. Evidentemente, quando se tornou de sobreviver ao liceu, o universo não se encontrava em lugar nenhum. Em retrospectiva, agora, talvez eu devesse ter centrado um pouco o meu propósito mais nos resultados escolares e enfocar-me numa coisa de cada vez, em vez de pensar em como seria a vida quando eu fosse finalmente alguém. Os anos de liceu esfumaram-se num ápice. Em certas disciplinas os meus resultados foram muito bons, em outras limitei-me a passar. Não tinha ainda uma ideia clara do que precisava fazer para ir para a Faculdade de Medicina. Também não sabia como pedir ajuda ou orientação. Só mais tarde me apercebi de que muitas pessoas estão dispostas a ajudar, se tal lhes for pedido. Porém, nessa altura, ainda sentia que estava sozinho e não sabia o que perguntar nem como. O facto de não se ter um mentor ou alguém a quem pedir conselhos ou orientação quando somos crianças tem um enorme impacto no sucesso que podemos vir a ter na vida. Não podemos fazê-lo se não sabemos o que é. Quando estava no liceu, quis dedicar-me ao desporto e até tive bons desempenhos como caloiro nas equipas de futebol americano, basquetebol e beisebol. Mas rapidamente descobri que os desportos escolares requeriam dinheiro e envolvimento dos pais e eu nem tinha um nem outro de forma consistente. É difícil pertencer a uma equipa quando não se consegue ter boleia para ir aos treinos, quando se tem que faltar a um jogo para ficar em casa a tomar conta da mãe ou se tem de ir a um bar numa sexta-feira à noite buscar o pai. Gostava da sensação de pertença que sentia quando estava numa equipa, todos vestidos com os nossos uniformes. Somos todos iguais e partilhamos um propósito comum. Embora eu desejasse desesperadamente, nunca conquistei uma letra qualquer em qualquer modalidade esportiva no liceu. E por isso, durante o meu primeiro ano da faculdade, peguei na minha lista dos 10 desejos e acrescentei-lhe: conquistar uma letra num desporto na faculdade, arranjar um blusão. Saber que tinha a minha lista guardada ajudava-me a seguir em frente, mesmo apesar das desilusões e das injustiças da vida. Por outro lado, relaxar o corpo e acalmar a mente todas as noites atenuava a minha ansiedade, tanto em relação à escola como em relação à minha casa. Eu vivia para o futuro que existia na minha mente, o que era bastante mais agradável do que viver no nosso pequeno e sujo apartamento que cheirava a mofo e a fumo de cigarro. A menos que fosse dormir ou que estivesse a praticar a magia de Ruth, tentava não estar em casa.
Foi este desejo de estar o menos possível em casa que me levou a candidatar-me ao Law Enforcement Exploring. Para fazer parte deste programa, é necessário ter mais de 15 anos e ter uma determinada média e possuir um caráter idóneo. Todos os sábados, durante 12 semanas, íamos de autocarro até à Academia do Sheriff em Los Angeles aprender e a conhecer o sistema policial. Durante 8 horas estudávamos fiscalização comunitária, procedimentos criminais, autodefesa, segurança das armas e exercícios para manter a boa forma física. Todos os elementos usavam as mesmas camisas, caqui e as calças verdes escuras. Não era exatamente como pertencer a uma equipa desportiva, mas também tinha de usar o uniforme e fazia parte de algo mais importante do que eu. Era agradável ter aonde ir aos sábados. Quando acabávamos a formação, tornávamos-nos exploradores oficiais e colaborávamos de diversas maneiras no departamento local do xerife, trabalhando ao lado de um delegado. Um dia, poderiam encarregar-nos de patrulhar as ruas, conduzir um carro das forças de segurança ou então responder a chamadas. Outras vezes, podiam mandar-nos controlar as multidões em diversos eventos, como desfiles, jogos de futebol, em liceus ou num espetáculo de fogo de artifício. Ou podíamos ainda trabalhar na cadeia juntamente com os guardas que tomavam conta das ocorrências e registavam quem quer que fosse preso. Num sábado à noite, encarregaram-me de trabalhar na área de registros no gabinete do xerife em Lancaster. Eu estava a ajudar o guarda prisional e por isso deram-me uma chave. Pendurei orgulhosamente na presilha das calças e esperei pela chegada maciça dos cérebros criminosos. Imaginei a cadeia cheia de prisioneiros e eu no exterior da cela segurando a chave do seu destino. Sentia-me poderoso com aquela chave especial, mas durante a maior parte da noite não houve ninguém por ali para me ver em toda a minha glória. Preenchi intermináveis pilhas de papéis e relatórios, bebi várias colas. Basicamente andei por ali a aborrecer-me, pensando que esta parte do serviço era muito entediante. Mesmo antes do meu turno acabar, ouvi um carro patrulha parar na zona reservada e vi um agente sair acompanhado por um homem todo sujo e algemado. Não consegui ver-lhe a cara. Estava obviamente embriagado e não se percebia o que dizia. Senti o coração a bater. Era agora. Em breve colocariam-me criminoso atrás das grades. O guarda passou por mim com o homem. Tinha as costas dobradas para a frente e continuei sem conseguir ver-lhe o rosto enquanto ele avançava e oscilava e aos tropeções. Peguei a minha chave, sabendo que após lhe tirarem as impressões digitais e o registarem, seria tempo então para o prender. O criminoso sentou-se à secretária e foi então que levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Era o meu pai. Parecia confuso, zangado e muito bêbado. Eu senti o estômago a revolver-se-me. Rapidamente dei meia volta e afastei-me, regressando ao arquivo. Estava tão envergonhado. Quando me candidatara para a academia, sublinhara a minha elevada idoneidade moral. O que iriam pensar de mim agora? Respondera às questões sobre a minha família de uma forma muito vaga e convenci-me de que os delegados não sabiam como eu era pobre ou que o meu pai era um alcoólico violento e que já estivera muitas vezes na prisão. Parte da razão que me levara a juntar-me a esta academia fora provar como eu era diferente da minha família. Abri a gaveta do arquivo e olhei para as filas de pastas no seu interior. Desejava poder usar a minha chave especial para me fechar num sítio bem distante. Porque é que parecia que, onde quer que eu estivesse, não conseguia escapar àquilo que era ou à minha origem? Senti uma mão, então, sobre o meu ombro e quando me virei vi o meu delegado superior junto a mim. Lamento que isto tenha acontecido, ele disse. Nesta altura, eu percebi que ele devia saber desde o início quem era o meu pai. Senti o calor a subir-me ao rosto e mantive-me de cabeça baixa. Não ia chorar, mas não sabia o que devia fazer. Iria prender o meu próprio pai? Falei com o agente que o trouxe. Não o vamos acusar de nada, disse ele. Vamos esperar que fique sóbrio e depois levámo-lo a casa. Eu acenei com a cabeça e balbuciei um obrigado. Eu só queria desaparecer, mas o meu supervisor continuava ali, com a mão no meu ombro. Jim, disse ele com tranquilidade.
Olhei-o nos olhos, contando ver uma expressão de julgamento ou, pior ainda, de pena. Mas não vi nada disso. E nesse momento lembrei-me de Ruth me ter dito uma vez que pelo facto de algo se ter partido, não significa que tudo esteja partido. Sempre assumi que as pessoas me julgavam por causa do meu pai, da pobreza ou por causa de todas as coisas que não possuía. Mas ao sentir a mão do delegado sobre o meu ombro e ao ver a expressão de bondade nos seus olhos, percebi que eu é que me julgava assim. Eu era pobre, o meu pai era um alcoólico, mas eu não estava destruído. Haver algo destruído não significava que tudo tinha de o estar. Eu não estava. Sim, senhor, respondi eu ao delegado. Queres ir-te embora e acabar o teu turno agora? Prefiro terminar o turno, disse eu. No minuto em que o disse, soube que era verdade. O meu pai seguia o seu caminho e eu o meu. O delegado voltou a olhar-me e disse: Sabe, Jim, o meu pai também era alcoólico e eu sei como te sentes. Apertou-me o ombro e depois virou-se e saiu. Portanto, o teu passado não define o teu futuro. Tu podes sempre fazer diferente, dar-lhe um novo rumo. Tudo depende de ti. Espero que tenha feito sentido e que dediques algum tempo a rever este episódio. E também convido-te a ouvir a segunda parte deste episódio. Agora e até ao próximo podcast.